Oi, gente, tudo bem? Que bom que você clicou nesse link. Hoje o vídeo está um pouquinho diferente, mas eu estou muito feliz em gravar e compartilhar essa mensagem com vocês. Se você clicou aqui é porque provavelmente esse tema falou com você. Então eu já vou começar dizendo: não desista dos seus sonhos. Nós todos temos sonhos no nosso coração, todos nós temos anseios, coisas que a gente ora, coisas que a gente espera, coisas que a gente deseja realizar. E nem sempre os nossos sonhos acontecem na nossa timeline esperada, né? Eles nem sempre acontecem do jeito que a gente quer ou na hora que a gente deseja. Mas uma coisa é certa: todos os nossos sonhos que estão alinhados com o coração de Deus, na hora certa, eles vão se realizar. Eu creio nisso e eu quero compartilhar sobre isso com você hoje. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu quero te falar duas coisas. A primeira é: fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho um presente para você. Então você não vai se arrepender de ouvir essa mensagem, porque você vai ser abençoado no final, não só com a palavra, tá? Eu tenho realmente um presente para vocês. E a segunda coisa é: aproveita agora já, e se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Toda semana eu posto um vídeo aqui para abençoar a sua vida. E se você ainda não curtiu esse vídeo, já clica no like e compartilha com alguém. Eu tenho certeza que tem muitas outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem e ser renovados na sua esperança, fortalecidos na sua fé. Agora, vamos lá para o nosso vídeo. Vamos para o assunto que interessa. Se você está me acompanhando aqui há algum tempo, você deve ter notado que a gente estava falando sobre os heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Já tem um tempinho aí que toda semana a gente tem estudado juntos, especificamente um por um dos nomes listados ali em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. E se você é um pouquinho mais atento, você percebeu que eu pulei dois nomes nessa lista. Eu não falei. E eu tenho um motivo pelo qual eu pulei. Eu vou falar agora por que eu pulei esses dois nomes. Na verdade, eu não quis ignorá-los, eu guardei para agora. Eu queria fazer um vídeo diferente falando sobre esses dois nomes, que são, na verdade, as duas únicas mulheres que são citadas pelo nome nessa lista, que é Sara e Raabe. Essas duas mulheres, elas entraram na lista dos heróis da fé, porque de fato elas viveram uma experiência com Deus intensa, que mudou não só a vida delas, como a vida da família delas e da descendência delas, e isso nos alcançou até hoje. Então, Sara, vocês sabem, esposa de Abraão, o maior legado de Sara, e quando Deus inclusive muda o nome, né, de Sarai para Sara, é exatamente para colocar isso na identidade dela de uma maneira assim muito mais clara e evidente, para que ela não tivesse nenhuma dúvida disso, de que ela seria mãe. Então, o maior legado de Sara foi que ela não desistiu do sonho dela de ser mãe. Ela acreditou nisso, mesmo que ainda algumas vezes, né, teve ali os vacilos dela, mas ela acreditou até viver essa promessa e se tornou mãe de multidões, como a palavra nos ensina. E a outra mulher, que é Raabe. Raabe, ela tem uma história diferente, né? Ela veio de um contexto um tanto quanto complicado e difícil, né? Não era a melhor pessoa, ela não era a mais provável da turma, mas ainda assim, Raabe, ela soube muito bem aproveitar as oportunidades que Deus estava lhe dando e acreditar na palavra do Senhor, na palavra dos homens que visitaram a sua casa, acreditar que aquele povo realmente era o povo escolhido, e ela se tornou parte desse povo de tal forma que ela veio a ser mãe, né, na genealogia de Davi. Então ela entrou na linhagem de Jesus, que é o nosso Messias amado e esperado. Então essas duas mulheres, elas realmente viveram algo com Deus diferente. Elas não foram mulheres que foram para a batalha, elas não foram mulheres que, sabe, fizeram grandes coisas, mas elas foram mulheres que viveram experiências com Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa. E quando eu estava estudando sobre os heróis da fé, essas duas mulheres falaram muito comigo. E eu resolvi guardar para agora, exatamente porque eu queria fazer um vídeo só sobre elas, mas diferente,
Quem me conhece um pouquinho de tempo sabe que o maior sonho da minha vida, eu tenho sonhos também, eu não tenho muitos sonhos, né? Mas eu tenho alguns sonhos, só que o top 1, o primeiro da lista, é a maternidade. Eu sempre sonhei em ser mãe. Esse sempre foi um grande sonho na minha vida, um grande desejo do meu coração. Então eu já vou pedindo desculpa se eu chorar nesse vídeo, porque normalmente eu sou uma pessoa bem low profile, mas hoje eu resolvi abrir um pouquinho meu coração. E como esse é um assunto muito precioso pra mim, é capaz de você ver umas lágrimas rolando aí. Mas ok. Como eu tava falando, a maternidade sempre foi um anseio do meu coração, um desejo do meu coração. Algo que eu sempre desejei, sonhei, esperei. E todo mundo que me vê com uma criança fala: nossa, tá pronta para ser mãe. Nossa, tá pronta, já nasceu pronta. Essa vai ser uma boa mãe. Todo mundo sempre me diz isso, que eu serei uma boa mãe, que eu tenho todo o dom, que eu tenho todo o jeito, que eu tenho tudo que eu preciso. Enfim, sempre eu ouço esses comentários. E eu não tô julgando quem me comenta, tá? Eu realmente guardo tudo no meu coração com muito carinho. Eu espero que quando o Senhor me dê essa dádiva, eu realmente possa ser uma boa mãe. Mas, como eu falei no começo, nem sempre os nossos sonhos, eles acontecem na hora que a gente deseja. Desde sempre que eu sonho em ser mãe, eu tinha um plano na minha cabeça. Eu pensava, eu preciso casar antes dos 30 para eu ser mãe primeira vez antes dos 30 e eu ser mãe de novo logo em seguida, para eu poder ter tempo de adotar, porque sim, a adoção está no meu coração. Eu tenho esse sonho também de ter uma filha adotada, mas esse é assunto para outro vídeo, né, para outra conversa. E eu pensava, eu quero ser mãe jovem, eu quero estar no auge da minha força, do meu vigor, para eu poder, sabe, dedicar tudo para os meus filhos, assim, curtir cada fase. Eu não quero ser tia, eu não quero ser vó dos meus filhos, eu quero ser a mãe deles e curtir mesmo esse momento. Eita, gente, eu notei aqui que a câmera tá torta. Pera aí, vamos arrumar aqui que o toque não deixa. Foi. E eu consegui casar antes dos 30, né? Glória a Deus por isso, graças a Deus. Mas a maternidade não chegou antes dos 30. Ela também não chegou aos 30 e ela não chegou ainda até hoje. De início a gente pensa assim, não, é porque você tá ansiosa, todo mundo fala a mesma coisa, né? Não, você tem que relaxar, na hora certa vem e tal. E como eu ainda era muito nova, eu dizia, não, ok, a hora certa vai vir. E eu nunca me desesperei por isso, eu nunca fiquei ansiosa demais ou, sabe, lutando para ter isso. Eu realmente sempre acreditei que Deus ia me dar na hora certa. Mas era um desejo, né, que sempre que chegava épocas como agora, do Dia das Mães, eu pensava, poxa, quando que eu vou viver isso? Será que Deus vai me dar esse presente? E aí é onde eu me identifiquei muito com a história de Sara, porque o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, a vida foi mudando e nada dos filhos chegarem, nada do meu sonho se realizar. E muitas vezes, assim como Sara, eu também duvidei. Eu olho para a história de Sara e eu consigo ver as inúmeras vezes que Sara, ela chegou num ponto baixo da sua vida, onde ela pensou assim, Deus esqueceu de mim. Onde ela pensou assim, isso acontece com todo mundo, mas não acontece comigo. Isso é para todo mundo, mas não é para mim. Eu preciso ter outros sonhos porque esse não vai acontecer. Eu consigo também me identificar com a história de Sara quando ela tentou dar o jeito dela, né? Vocês conhecem bem a história de Abraão e Sara, quando ela chama Abraão e fala, olha, pega aqui minha serva, Agar, ela é linda, ela é jovem, ela vai te dar um filho e esse filho vai ser meu através dela, né? Nesse jeitinho que ela tentou dar, tentando resolver do seu jeito, eu também me identifiquei com Sara, porque depois de muitos anos a gente tentando naturalmente e nada acontecia, eu falei, é hora da gente procurar ajuda. Então eu procurei, fiz exames, fui médicos, fiz tratamento, tudo que eu podia fazer, apesar de não ter um diagnóstico de infertilidade, tudo que estava ao meu alcance de fazer, clinicamente falando, eu fiz. Eu fui a todos os pontos que eu poderia ir para ter um bebê e a resposta continuou sendo ainda não, agora não. E isso me frustrou muito. Eu cheguei num ponto onde eu disse assim, Senhor,
eu não vou mais orar pedindo um filho. Eu não vou mais colocar a mão na minha barriga e sonhar com isso. Eu não vou mais comprar teste, eu não vou mais, sabe? Eu simplesmente não vou mais. No dia que o Senhor quiser me dar, se o Senhor quiser me dar, ok, eu vou estar aqui para receber. E, gente, na verdade, eu confesso para vocês que isso foi um jeito de blindar o meu coração, porque eu queria muito continuar acreditando que Deus era suficiente para me dar um filho e que não ia ser na minha força, não ia ser no meu tempo. Então eu precisava falar para mim mesma essa verdade. Mas sendo bem sincera, eu estava desistindo do meu sonho. E aí o Senhor falou comigo: não desista do seu sonho. Uma série de coisas começou a acontecer. E o Senhor me lembrou de algo, que eu vou falar no final, né? Mas o Senhor me lembrou também da história de Sara. E aí o Senhor foi muito claro comigo. Porque em todo o processo da vida de Sara, eu consigo enxergar muitas vezes aonde o orgulho de Sara foi, sabe, maior do que a sua fé. E quando eu falei para vocês que eu me identifico com a história de Sara, eu também me identifico nessa parte. O Senhor disse para mim assim: quando o coração é orgulhoso, o ventre é estéril. E eu comecei a olhar para mim e procurar: Senhor, realmente eu sou orgulhosa? Será que tem tanta raiz de orgulho no meu coração que eu não posso ter filhos? E aí eu fui começando a estudar sobre isso, pesquisar sobre isso, aprender sobre isso. E, gente, eu aprendi uma lição, assim, tão profunda e tão poderosa. Depois eu vou falar mais sobre esse tema com vocês em outros vídeos, porque não é o foco deste vídeo agora. Mas eu encontrei muita raiz de orfandade no meu coração. E a orfandade, a raiz da orfandade, ela cresce no terreno, no solo do orgulho. Então, por isso, muitas vezes, quando você estuda sobre a orfandade, você vai perceber que tem muitas características que são muito similares ao orgulho, porque é como se fosse um blend, um mix. Eles estão muito interligados, né? E quando Deus começou a trabalhar e tratar o meu coração na questão da orfandade, eu comecei a identificar essas raízes dentro de mim. E por que eu tô falando isso? Porque quando a palavra do Senhor diz lá no Salmo 127, se eu não estou enganada, que os filhos, eles são herança do Senhor e o fruto do ventre é um presente que Deus dá, é um galardão, é uma recompensa que Deus dá, eu disse para Deus e disse para mim mesma: eu não sou digna de receber esse presente de Deus. Eu não mereço receber esse presente. Deus não me deu porque eu não posso ter. Eu não sei lidar com isso. Então, eu não sou capaz de receber esse presente do Senhor. E isso me levou a um lugar de insuficiência, sabe? De pensar que eu não merecia mesmo. Mas não só no sentido de ser merecedor, porque eu acho que, na verdade, ninguém é merecedor da graça divina, né? É por isso que é graça, porque a gente não merece. Mas, assim, eu comecei a pensar nisso de uma maneira muito ruim. No sentido muito ruim em relação a mim mesma, de me diminuir, de me rebaixar, sabe? De não ver o meu valor, de não me enxergar como Deus me vê. E quando eu olho para Sara, eu consigo muitas vezes ver isso nela também. Porque muitas vezes na história de Sara, você vai ver ela tendo essas mesmas características, de achar que ela não era merecedora do plano divino, de achar que ela não era merecedora desse presente do Senhor, porque se filhos são um presente do Senhor, se filhos são uma herança e eles são parte do plano divino, a família é parte do plano de Deus, por que Deus não queria? Por que Deus não teria interesse em me incluir nisso? Por que Deus não ia querer que eu pudesse viver essas coisas, se o que Deus tem para mim é melhor? Se o que Deus tem para mim vai além do que eu posso simplesmente compreender? Não faz sentido. Se Deus me ama tanto, por que eu não posso receber? Mas é nesse lugar, é nessa raiz de orgulho, de orfandade, que a gente é enganado e começa a acreditar nessas mentiras do diabo. E eu acreditei. Gente, eu confesso, eu acreditei. Eu não falava para ninguém, nem pro meu marido. Mas muitas vezes eu acreditei que eu não era digna de receber esse presente do Senhor.
e que eu não era capaz de lidar com essa recompensa. Eu não podia. Deus não me deu porque eu não posso. Só que o Senhor também é um Deus que cura. E aí vem a outra mulher da história, Raabe. Porque Raabe era a pessoa mais improvável da história. Raabe tinha um histórico um tanto quanto complicado, vamos dizer assim. Mas Raabe acreditou que o Senhor estava trazendo um livramento, que o Senhor estava abrindo uma porta, que o Senhor estava lhe dando uma oportunidade de mudar a sua vida, de mudar a vida da sua família. E ela se agarrou a essa oportunidade. Ela acreditou que o Senhor poderia salvá-la. E aí é onde eu entro, né, comigo mesmo. Porque é onde eu olho para mim e eu vejo assim, eu não posso desistir do meu sonho. Eu não posso deixar de acreditar que Deus vai criar situações e circunstâncias que são impossíveis, mas aquilo que Ele tem para minha vida, Ele vai fazer acontecer. Então, assim, Deus tem planos para nós que muitas vezes nós não vamos compreender. Os caminhos de Deus para nós, eles muitas vezes não são os nossos caminhos. E em todo esse processo de espera, eu precisei ser curada na minha alma da orfandade que me dizia que Deus não me amava o suficiente. Eu precisei ser curada na minha alma do orgulho de achar que era só eu tentar mais um pouco, era só eu procurar mais um médico, era só eu tentar fazer mais um tratamento, era só eu mudar minha dieta, era só eu fazer mais exercício, era só isso, era só aquilo, sempre pensando que era algo que eu pudesse fazer. Eu precisei também ser curada do Senhor, pelo Senhor, na verdade, da limitação da minha alma, de acreditar que eu não era suficiente para receber o presente de Deus. Porque sim, eu sou uma filha amada do Senhor e eu sei que o Senhor tem algo perfeito para mim, assim como eu sei que o Senhor tem algo perfeito para você. Eu tô abrindo meu coração, contando meu testemunho para vocês, não porque hoje eu já sou mãe, mas porque hoje eu acredito que eu venci em áreas na minha vida que sem esse tempo de espera, eu talvez nunca ia sair do lugar, eu nunca ia vencer, eu nunca ia superar. Quando chegou esse momento onde eu falei pro Senhor assim, eu não vou mais orar, eu não vou mais pedir pro Senhor me dar filhos, eu não vou mais pôr a mão na minha barriga e pedir pro Senhor abrir a minha madre, eu não vou mais pedir oração para as minhas amigas, para minha família, eu não vou mais falar sobre esse assunto, eu vou ignorar esse assunto e se o Senhor quiser me dar, o Senhor me dá. Quando eu falei isso para Deus, eu falei, eu quero ser feliz no meu casamento e eu quero estar feliz com isso, eu quero que isso me baste, eu não quero ficar necessitando um filho para suprir essa carência na minha alma. Eu preciso que o Senhor baste para mim, eu preciso que o Senhor seja suficiente para mim. E embora eu tivesse muita verdade nisso que eu tô falando para vocês, nessa oração que eu fiz ao Senhor, na verdade, o que estava por trás de tudo isso era o medo, porque eu não queria me frustrar de novo. E o que também estava por trás de tudo isso era a desistência. Eu estava dizendo, em outras palavras, para Deus, eu estou desistindo de sonhar. Não vale a pena sonhar. Não vale a pena eu ficar aqui esperando por algo que não vai acontecer. Olha o tempo passando. Eu estou envelhecendo, né? Eu não sou mais uma jovem de 25 anos que casou agora. O tempo passa e chega para todo mundo a idade. E eu não vou ficar aqui acreditando em algo que não vem. Foi isso que eu disse pro Senhor, em outras palavras, né? Disfarçado de palavras mais bonitas. Mas aí, como eu falei no início do vídeo, eu tinha algo para vocês no final. O Senhor me lembrou disso e eu quero dar esse presente para vocês, porque foi com isso que o Senhor renovou a minha fé e a minha esperança. Eu olhei para Sara, olhei para Raabe e aí o Senhor me lembrou deste presente que eu tenho para vocês hoje também. E eu espero que com ele você também seja renovado na sua fé, seja alimentado na sua esperança e volte a sonhar. Porque o nosso Deus é um Deus que é capaz de mover o impossível para fazer os planos dele acontecerem na nossa vida. Para fazer os sonhos dele se realizarem em nós e através de nós. Há alguns anos atrás, o Senhor me acordou numa madrugada. Era umas 4:30 da manhã, mais ou menos.
E eu acordei assim como se fosse meio-dia, super desperta. E na hora o Senhor falou comigo. Eu levantei da cama, corri, peguei meu computador, eu tinha uma chaise no quarto, eu sentei na chaise e eu comecei a abrir o Pages, né, para escrever, e eu comecei a digitar. E era como se Deus estivesse fazendo um download, assim, na minha cabeça, e eu simplesmente estava ali escrevendo sem parar. E essa experiência tão singular que eu tive com o Senhor, foi ali que nasceu um livro chamado Vivendo o Milagre. E antes de nós nos mudarmos para os Estados Unidos, a gente fez o lançamento desse pocketbook. É um livro pequeno, mas eu fiz edição limitada, eu só fiz 100 cópias, então quem pegou, pegou, quem não pegou, não pegou. Só que esse livro, Vivendo o Milagre, ele conta a história de uma mulher que também tinha desistido do seu sonho. Eu acredito, né? A história da mulher sunamita. Se você não conhece, lá em 2 Reis, no capítulo 4, a Bíblia conta a história dessa mulher e fala que ela fez um quarto na sua casa para o profeta, e quando o profeta viu, ele ficou tão agradecido que ele quis recompensá-la de alguma forma. E aí ele perguntou para ela o que ela queria. Ela disse: não, eu não preciso de nada, eu tenho tudo que eu preciso, eu tô bem, eu tô alegre, eu tô satisfeita, eu tenho um marido bom, eu tenho uma casa boa, eu tenho tudo que eu preciso, não precisa me dar nada. Eu estou fazendo o que eu quero, honrar a sua vida. E aí o servo do profeta fala assim: ó, eu prestei atenção, ela não tem filhos. E aí o profeta vai e libera uma palavra sobre a vida dela, dizendo que ela vai ter um filho. E ela fala assim: olha, é melhor você não profetizar não, porque... Mas ele diz: não, você vai ter um filho. E aí acontece exatamente a palavra do profeta. E o desenrolar da história, eu não vou dar aqui o spoiler do livro inteiro, né, gente? Vocês vão pegar esse livro na mão. Mas assim, o fato é, quando eu olho para a história dela, eu vejo uma mulher que preferia não tocar nesse assunto, como muitas vezes eu também fiz, sabe? Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, por que você não tem filho? Mas o que você fez? O que você não faz? O que isso e aquilo? O povo é muito curioso. E aí eu evito de falar, eu não gosto de ficar falando assim com frequência sobre isso. Eu falo: não, na hora certa Deus vai me dar já como uma saída, né? Para não ter que ficar entrando em muitos detalhes dessa área da minha vida, assim como aquela mulher. E muitas vezes eu já ouvi também pessoas que vieram, oraram por mim, eu já recebi palavras proféticas dizendo que eu vou ser mãe, então eu acredito que o Senhor vai fazer isso na minha vida. E a verdade, gente, quando Deus me lembrou, esse livro saiu, eu fiz essas 100 cópias, né? E aí pronto, quem comprou, comprou, quem não comprou, não ia comprar mais, porque eu não tinha mais cópia. Eu mudei para os Estados Unidos e aí aqui a gente não mexeu mais com isso. Só que esses dias agora, umas 3 semanas mais ou menos, o Senhor começou a me incomodar e me lembrou desse livro. E aí eu tenho uma copiazinha aqui, né, em casa, eu peguei e eu comecei a ler. E Deus falou tanto comigo nesse livro, porque Deus já vinha ministrando no meu coração que eu não podia desistir dos meus sonhos. E aí eu olhei diferente para essa mulher. Eu comecei a ver que ela também tinha desistido desse sonho. E o Senhor trouxe esse sonho à tona outra vez. E aí eu quero dar esse livro de presente para você, porque eu creio que nós podemos sim viver os milagres do Senhor. Eu creio que os milagres de Deus, eles não encerraram no tempo dos profetas e nem muito menos no tempo de Jesus. Eles não pararam de acontecer, porque Deus não mudou. Deus é mestre em fazer milagres, Ele continua a fazer milagres hoje. E eu creio que nós podemos viver os milagres de Deus na nossa vida. Eu creio que nós podemos ser alvos desses milagres do Senhor. E eu creio que a maternidade, sim, pode ser um milagre na minha vida. E eu quero falar especificamente agora para você que, assim como eu, tem esse sonho no seu coração e ainda não pôde vivê-lo. Por diversas razões, infinitos motivos, você sabe por quê, talvez saiba, talvez não saiba, mas você é quem sabe a história que você tem, você é quem sabe os desafios que você tem, você é que sabe quantas vezes foi tão difícil se manter crendo quando todas as circunstâncias, quando todas as coisas pareciam dizer que não. Você sabe as batalhas que você venceu e você sabe também as coisas que Deus curou na sua vida enquanto você espera.
esse vídeo é para você. Eu quero dizer para você, não desista de sonhar. O nosso Deus é um Deus que realiza sonhos. O nosso Deus é um pai que tem prazer em trazer alegria ao coração dos seus filhos. E eu creio que em breve, eu e você vamos poder contar a história desse milagre. Eu já não vou mais contar a história do milagre dos outros. Eu conheço muitas pessoas que viveram esse milagre e realmente foi milagre mesmo, assim, Deus fez no impossível. E eu creio que vai chegar o dia que eu não vou mais contar a história das minhas amigas. Eu vou contar a minha história. E eu vou ter muita alegria de ouvir você contando a sua história. Eu creio que o nosso Deus é um Deus de milagres. E nesse Dia das Mães, eu quero te dizer, não desista do seu sonho. E se você está aqui e você tem outros sonhos, essa mensagem também é para você. Não desista de sonhar. Não deixe que o orgulho ou que a orfandade roubem de você esse privilégio que é sonhar. Sonhar, uma vez eu ouvi essa frase, não custa nada, mas vale muito. Só você sabe o valor dos seus sonhos. Só você sabe quanto eles valem, quanto eles significam na sua vida. Só que Deus também sabe. O Senhor, Ele sonda, Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe quão importante para nós é cada sonho que a gente carrega. Então hoje eu quero te dar esse presente. Você vai poder clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e você vai poder fazer o download gratuito do PDF desse livro que eu escrevi, Vivendo um Milagre. Não é exatamente sobre maternidade, tá? O livro ele é sobre outros assuntos. É que esses dias, quando eu estava lendo, o Senhor trouxe à tona para fortalecer a minha fé. E então eu acabei compartilhando isso com vocês agora, mas o livro, eu ia falar o vídeo, o livro segue uma outra linha de raciocínio que não inclui especificamente a maternidade, não é um livro só para mulheres, é um livro para todo mundo que deseja viver um milagre do Senhor. E eu espero que você seja alcançado através da mensagem desse livro, porque o Senhor me incomodou a te entregar isso como um presente. O Senhor me incomodou a dar de presente gratuitamente para você. De graça eu recebi e de graça eu quero dar. Então aqui no vídeo, na descrição, vai estar o link para você baixar o PDF desse e-book, para você ler e para você compartilhar com quem você quiser e para que todos nós possamos juntos ser fortalecidos na nossa fé, renovados na nossa esperança e que a gente possa sim viver os milagres do Senhor. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Eu espero que você tenha ficado feliz com esse presente. Eu prometi no começo do vídeo um presente e tá aqui o meu presente para vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. O Senhor tem colocado algumas coisas no meu coração. Eu vou começar a abrir um pouquinho mais o meu coração com vocês. Eu espero que vocês gostem. E é isso, gente. Que Deus abençoe. Um beijo e até a próxima.